É o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida da nossa família, sempre está apto a estar louvando e adorando e bendizendo ao nosso Criador. Nessa noite chuvosa, aprove Deus nos mantermos a secos, dentro dessa casa. Então nós temos motivos para glorificar e exaltar o Senhor. Meus irmãos, nós estamos dentro dessa nossa peregrinação dentro do Evangelho de Mateus. Então abra por gentileza Evangelho escrito por Mateus, e hoje nós vamos explanar o capítulo de número 15. O capítulo de número 15 é uma sessão que Jesus vai começar a confrontar, vai começar a expor a fragilidade humana e vai mostrar que quando o homem coloca o dedo onde não é chamado, sempre haverá corrupção, sempre haverá distorção, sempre haverá problemas, Então, dentro dessa caminhada que nós estamos aqui nesse Evangelho, nós já aprendemos que Jesus, Ele é o autor de todas as coisas, e que Ele é o Messias narrado pelos profetas, e Ele é a própria lei descrita pela Torá. Então Jesus, quando Ele encarna em Maria, encarna em seu corpo e nasce de Maria, Ele começa a sua jornada aqui nessa terra, mostrando por palavras e por obras de que de fato Ele foi enviado por Deus, e que a sua obra aqui nessa terra não estava limitada simplesmente àquilo que o homem imaginava ser, mas Jesus ele começa a mostrar que, além de ele ser aquilo que o homem esperava que ele fosse, ele também superabundaria em seus feitos, em suas explicações, quebrando paradigmas, quebrando tradições, quebrando princípios que os homens tinham colocado para que de alguma forma eles poderiam mostrar a autoridade. Só que isso não estava sendo bom, porque os homens estavam servindo a Deus por medo ou por obrigação, e deixando o verdadeiro sentimento, que era de servir a Deus por todos os benefícios que Ele já tinha feito pelo povo. Então Jesus, quando Ele sobe a montanha, Ele começa a descodificar todas essas tradições, aonde os homens eram presos por aquilo que se passava. Mas Jesus vem falando: não, vocês estão livres pela palavra agora, pela graça, agora vocês podem fugir da tentação, vocês podem se arrepender, e vocês têm que ter a consciência de que o desejo é que manda agora nesse momento, nessa peregrinação que nós estamos dentro da graça. Porque lembra vocês que na lei só era um assassino quem cometia o ato, só era um adúltero quem cometesse o adultério, só era um ladrão quem cometesse o furto ou o roubo. Agora Jesus ele vem descodificando e falando que não basta eu agir, se o meu desejo for em fazer, lógico que sem a ação você já cometeu a prática. Não é isso que Jesus disse? Se você olhar para a mulher do seu próximo com a cobiça, já cometeu um adultério. Se você tiver a ânsia de vingança ao ponto de desejar a morte da outra pessoa, você já cometeu o assassinato. Se você tiver a ânsia de o desejo de querer subtrair algo que não é seu, ou pegar algo de outra pessoa, logicamente que você já cometeu o ato de furto. Então Jesus agora ele traz um peso maior em uma liberdade expressiva, porque a graça ela nos traz uma liberdade, porém ela é um pouco mais rígida do que a lei. Até parece um paradoxo, porque eu precisava cumprir os 613 preceitos da lei e mais algumas coisas para eu poder ser absorvido da lei. Agora Jesus quebra os paradigmas da lei, só que agora ele coloca os paradigmas dentro da consciência. Então eu e você somos o nosso próprio juiz. Se eu sei o que é pecado e cometo o pecado, logo não sou mais inocente.
mas eu sou réu de juízo. Se eu fornico sabendo que eu não tenho que fornicar, já sou réu de juízo. Então eu já me coloco já na posição de infrator da consciência, porque hoje a lei está cravada dentro da nossa consciência. Quer um exemplo? Por exemplo, se hoje a nossa lei cívica, a lei estadual, federal, quebrasse o preceito de que aquele que assassina não é mais preso, porque hoje todos nós sabemos, o assassino, ele, teoricamente, ele tem que ser preso, né? E assim nós vemos muitas das vezes. Mas se hoje o Brasil vai lá e extingue, tira a lei do assassinato, hoje você pode assassinar, muito entre nós nunca faria isso. Por quê? Porque já está na nossa lei moral. Agora eu já não preciso mais de um papel para eu saber que o assassinato é um pecado, uma transgressão contra a lei divina, porque isso daí já está cravado em meu coração. Então a lei papel, física, já não tem mais tanta validade na questão do pecado, porque hoje, com a palavra do Senhor, eu sei o que é pecado, eu sei o que é a transgressão da lei, eu sei o que é que desagrada o meu Senhor, e se ainda assim eu faço, já não sou mais inocente, eu sou réu de juízo. Então você vê que Jesus, ele trouxe uma liberdade e ao mesmo tempo ele trouxe uma complicação naqueles que seguem a ele, porque andar com Jesus, ou andar nas pisaduras de Jesus, requer muito, não requer pouco, ele requer a vida toda. Jesus, ele não quer só um pouquinho nosso, ou só um momento nosso, não, Jesus, ele quer nós por completo. Então, para nós sermos por completo dele, temos que andar as pisaduras dele, e isso daí não é para muitos, isso daí é para poucos. Por isso que você vê muitas pessoas frustradas no meio do Evangelho, você vê muitas pessoas abandonando o barco, porque Jesus é amor? Obrigado. Jesus é amor? É imensurável a grandeza do seu amor? Sim, só que acima também, ele também é justiça. Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus perpetuamente, e a sua palavra não muda. Passará céus e terra, e a sua palavra permanecerá. Ele é imutável, a justiça dele recairá contra os pecadores, contra aquele que vive na prática do pecado. Contudo, dentro desse peso, Jesus nos colocou a liberdade do arrependimento, e ele nos ensinou que se eu me arrepender e entender o meu ato de infração, o que acontece comigo? Recebo absorção, recebo justificação, e ela vem também pelo conhecimento das Escrituras. Uma pessoa que não conhece as Escrituras, que não conhece Cristo, que não conhece o Espírito Santo, ela sempre vai viver na dureza do seu coração. Somente uma pessoa que teve um encontro com Cristo e entendeu que Cristo é a lei, vai ter um coração aquebrantado, ao ponto de nós vermos ainda no capítulo de número 15, uma cananeia entendendo que ela não era digna de participar do pão dos filhinhos, e ela se colocou então numa posição rebaixada, mas Jesus entendeu o tamanho da fé dela e deu a ela a oportunidade que ela estava precisando. Então Jesus, ele vem ensinando para a sua igreja que ser igreja é literalmente ser diferente de tudo aquilo que é normal dentro desse mundo. O mundo vive com reciprocidade, a igreja faz com a direita sem esperar nada em troca da esquerda. A igreja se doa sem esperar nada em troca. Isso daí é a base da igreja. Agora, se tem pessoas que ajudam esperando algo em troca, está destoando do que é a igreja, porque a igreja faz o bem sem olhar a quem, porque quem é poderoso para galardoar a boa ação do homem não é o próprio homem. A igreja espera é de Deus. Então, nesse princípio, Jesus, quando ele desce nesse sermão, que ele deu toda essa explanação, ele começa agora a fazer os seus atos, começa agora a curar, começa agora a libertar os demônios, começa agora a proliferar a salvação, porque ele começou a
anunciar o reino de Deus. E qual é a mensagem focal do reino de Deus? É que Deus vai abrir uma porta? Claro que não, todos nós já estamos mais carecas do que eu de saber disso. Eu acho que eu já repeti umas 200 vezes isso, né? E vou continuar falando. A mensagem focal do Evangelho é: se arrependam. A mensagem do reino é: saia dessa vida pecaminosa e se arrependa e venha para o reino de Jesus Cristo. Então Jesus começa a pregar o arrependimento, a reconhecer a falhabilidade do homem e reconhecer a infalibilidade de Cristo, de Deus, que Ele é o único infalível entre nós, e Ele andou no meio do seu povo, fazendo então prodígios, sinais, maravilhas, curando, libertando e pregando então o reino de Deus. E é chegado o reino de Deus, e até hoje nós estamos vivendo dentro desse reino. O reino de Deus é, no meio de uma turbulência caótica da humanidade, nós ainda assim conseguimos ver a glória de Deus. Nós vemos Deus no meio dos problemas, nós vemos Deus no meio da tribulação, nós vemos Deus no meio da angústia, nós vemos Deus no meio da bonança, nós vemos Deus no meio da fartura, nós vemos Deus em tudo. Isso daí é loucura para o mundo, porque o mundo não conhece as coisas que são espirituais. O que Paulo fala? Aquele que é espiritual discerne tudo, mas aquele que é carnal, nada é discernido por ele, porque os olhos deles estão fitados na matéria, naquilo que é palpável. Paulo chega a dizer em outra passagem: nós atentamos para aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno, e aquilo que nós vemos é temporal. Então tudo aquilo que nós desejamos para essa terra, mesmo que seja bom, é por um momento. A nossa casa é por um momento, a nossa saúde é por um momento, o nosso trabalho é por um momento. Ah, pastor, mas já faz 50 anos que eu estou nesse trabalho, mas ainda assim é por um momento, porque o tempo que nós vamos viver peregrinos dentro dessa terra, desse globo chamado planeta Terra, é muito pouco comparado com a eternidade que nós vamos ter com Cristo. A eternidade não é um lugar de muito tempo, a eternidade é um lugar onde não há tempo. E se nós estamos servindo a Cristo, esperançosos que nós vamos ter o nosso corpo abatido, transformados em um corpo irrepreensível, logo nós entendemos que o nosso corpo glorificado não será preso por esse tempo, por esse espaço, e nós teremos acesso, assim como Cristo é, nós também teremos acesso no céu, teremos acesso na terra, nós teremos uma peregrinação no universo, na criação, pelo fato de nós hoje estarmos esperançosos em Cristo Jesus. E isso é que Jesus estava ensinando, estava preparando os seus discípulos e nos preparando para esse grande momento que nós aguardamos com ânsia, a natureza geme com dores de parto para a redenção, e nós também choramos, gememos, rimos, mas por um pouco tempo. Mas a nossa esperança, que está cravada na glória de Cristo Jesus, é isso que tem nos mantido de pé. Talvez você possa falar assim: pastor, o que me mantém de pé é a minha força. Não, meu irmão, se você está em Cristo, a sua força se esvainece perto dele, porque Ele é a própria força, é Ele que habita dentro de vós, e é Ele que nos convenceu e te trouxe aqui nessa casa nessa noite para ouvir essa palavra. E a palavra é: não vos esmoreçais, permaneceis firme. Não é firme num departamento, ou firme numa igreja, ou firme. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando é para você se manter firme nele. Você está firme nas suas pisaduras, é você estar firme na sua força, porque o homem pode falhar, mas ele não falhará. O homem pode te abandonar, mas ele não te abandonará. Ele não te desamparará. É Ele que pega e toma você pela tua mão direita e diz: filho, permaneça firme na minha pisadura, e você receberá não somente o galardão, mas receberá a salvação e a vida eterna juntamente comigo por toda a eternidade.
Essa é a esperança da igreja. Esse é o princípio da igreja. Eu sou um pastor, mais professor do que pastor eloquente. Eu já entendi o meu chamado. Meu chamado é mais para explanar e ensinar do que propriamente fazer qualquer tipo de movimento. Mas isso que eu exponho para você, eu tenho certeza que eu posso ir embora hoje do Canaã, vocês nunca mais vão esquecer o método de ensino, porque a palavra vai ficar cravada dentro do coração, porque o evangelho que é anunciado através das escrituras, ele é imutável. O meu gesticular pode passar, mas a palavra do Senhor permanecerá cravada em cada coração, porque é para Ele toda honra, glória e louvor e exaltação. Depois Jesus ele ter feito todos esses movimentos dentro das curas, prodígios e milagres, ele usa então agora os seus 12 discípulos, prepara eles e envia eles para a circunvizinhança, para pregar a chegada do reino. Jesus enviou os seus filhos, os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, e esses lobos estão até hoje tentando devorar a sua igreja. Você pode perceber que aonde você chega, você causa algum incômodo, de alguma maneira você vai ser incompreendido, de alguma maneira você vai ser taxado, ainda mais se você chegar como ovelha, obediente ao seu pastor, e não esse pastor Wellington, mas o pastor sumo pastor. Se você chegar a ele mudando o cenário, você vai ver que você vai ter rejeição. Se você chegar aonde tem trevas com a luz de Cristo, vai incomodar o inferno. Se você chegar com a purificação aonde existe contaminação, vai ter alguma reação, algumas positivas, outras negativas. Então Jesus sempre vai falar para você: não se esmoreça. Eu tenho aqui um cooperador que eu gosto muito dele, e ele fala: poxa pastor, eu chego lá cantando hino, o pessoal fala que eu estou doido. Eu chego lá alegre, o pessoal acha que eu estava fazendo as coisas que eu fazia antes. Sabe o que é isso? É você incomodando o inferno. E o inferno de alguma maneira vai querer colocar uma dúvida dentro do seu coração, para que você possa se sentir tentado a voltar para trás. Mas eis que Jesus disse: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobo, e o lobo não quer que você se saia bem, o lobo quer te devorar. E se você não confiar na força daquele que nos enviou, logicamente nós estaremos desamparados. Mas se nós estivermos em Cristo, confiando que a nossa mudança, a nossa metanoia é real, pode falar o que for, pode gritar o que for, pode ruivar o que for, nós não nos moveremos da presença do Senhor, porque nós já entendemos que maior é aquele que habita em nós do que aquele que fica latindo do lado de fora. Cão que late não morde, mas se eu colocar a mão dentro da boca dele, ele vai fazer o quê? Vai morder. Então o que eu tenho que fazer? Fugir desses cachorros que mordem, desses cachorros que latem, deixa latir, deixa falar, mas eu e você permaneceremos fiéis à palavra e ao Cristo que nos chamou das trevas e nos colocou aqui nessa noite para a glória e louvor de nosso Salvador. Depois disso, Jesus ele começou a ser bombardeado pelos os fariseus hipócritas, Ele começou a ser bombardeado ali por aqueles que estavam preparando de alguma maneira uma artimanha para poder pegar Jesus contra a lei. E Jesus estava com os seus discípulos, então os seus discípulos foram lá e colheram do fruto da cevada e comeram, e isso escandalizou demais os escribas e fariseus, porque era um sábado. E nesse momento Jesus começou a ser perseguido pelos anciões mais ferrenhamente, porque para aqueles que são religiosos não pode descumprir nenhuma lei, porque senão é transgressão contra Deus. Então Jesus olha para eles e fala assim: meus queridos, foi o homem que foi criado por causa do sábado, e não o sábado. Foi o sábado que foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vocês valorizam coisas exteriores.
e não valorizam aquilo que é de verdadeiramente necessário a ser valorizado. Vale muito mais um ser humano do que uma ovelha, porque qual de vós, tendo uma ovelha que cai no meio do abismo, não vai lá buscar aquela ovelha? Jesus então começa a chacoalhar as estruturas do farisaísmo, do saduceísmo, dos escribas, porque eles, por sua tradição, corrompia a lei de Deus. E Jesus então começa a bater de tal forma que eles começam a ficar pé da vida. Aí Jesus sai daquilo lá, aí nós vemos que Jesus faz a primeira multiplicação de pão, aí Jesus entra numa jornada de parábolas, né, explicando acerca do reino de Deus, acerca de que a rede foi lançada para o mundo, e que nesse mundo ia vir todo tipo de qualidade de peixe. Ia vir peixe bom, peixe ruim, peixe grande, peixe pequeno, peixe comestível, peixe não comestível, ia vir de tudo. E quem está dado o direito de separar o peixe bom e o peixe ruim? Sou eu? Claro que não. Não sou eu que tenho o crivo de saber quem é bom e quem é ruim. Quem tem o crivo para separar o peixe bom do peixe ruim é os anjos, que será dado a eles uma ordem para que eles venham e separem a qualidade de peixe. Jesus contou a parábola: o semeador saiu a semear, de repente veio um e jogou o joio no meio do trigo. Aí Jesus conta a parábola e fala que não foi dada a ordem de arrancar o joio no meio do trigo, para que não arranque o joio e venha a raiz do trigo junto, mas deixe ambos crescerem juntos. E no momento certo darei ordem aos anjos, e os anjos irão e farão ceifará o trigo, atará o joio em um molho e lançará o joio no fogo eterno. Jesus então mostra que eu e você temos que andar sem preconceitos. Lógico que nós julgamos segundo a reta justiça, mas o interior do coração ninguém conhece. Eu posso dar testemunho de mim mesmo. Eu já fui julgado muitas das vezes pela minha sinceridade, por muitas e não poucas vezes eu já fui julgado por aquela pessoa que faço tudo dentro da igreja, que não consigo falar não, vou lá e faço. E muitas das vezes eu já fui julgado como aquele que faz para me mostrar. Irmãos, isso daí é um meio de julgar a consciência e a sinceridade do coração. Só que a pergunta é: julgaram literalmente o meu coração? Sabe se estou fazendo com consciência ou para me mostrar? Isso daí quem vai me julgar é Deus, não é o homem. Porque se eu fizer qualquer coisa dentro do reino de Deus para me mostrar, pode ter certeza, é momentâneo e temporal. Logo, logo Deus vai me abater. Se o que eu faço para a obra de Deus é para minha carne, fique tranquilo, logo, logo Deus me tira da onde eu tenho que estar e acabou o problema. A obra não é minha, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Contudo, o que eu tenho que entender dentro de tudo isso que nós estamos vendo aqui, é que nós temos que fazer a obra do Senhor com o coração limpo, fazer a vontade do Senhor com o coração desejoso, e não se importar com aquilo que os outros vão nos julgar, porque às vezes vão fazer julgamento da nossa obra com os olhos carnais, não vão ver para o benefício da obra, mas vão ver com o desejo de querer fazer igual e não consegue fazer. Por quê? Porque coloca os desejos da carne na frente. E quando coloca o desejo da carne na frente, irmãos, é muito fácil falar um não para a obra de Deus. Quando colocam os afazeres acima da vontade de Deus, é muito fácil falar não para o ministério, é muito fácil falar não para Deus, é muito fácil falar não para qualquer coisa. Eu não consigo falar não para muita coisa, mesmo com o desejo de falar não. Eu não consigo falar, e por isso que às vezes abusam daquilo que eu não posso falar não. Porém, meus irmãos, vocês e eu nunca devemos de julgar a sinceridade do coração do próximo,
porque não cabe a mim fazer isso. Eu não tenho olhar prescrutador para isso. Eu não tenho o dom da onisciência para saber se a intenção daquele coração é bom ou não. Mas Deus, Ele tem um olhar prescrutador, e Ele é o único que é apto para discernir qual é a intenção de cada coração. O que eu e você temos que fazer é continuar trabalhando, continuar orando, continuar servindo um Deus que nos chamou das trevas e nos colocou nesses bancos duros assentados, ainda assim confortáveis para a glória e louvor do nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, Ele acaba então de fazer a multiplicação de pão, Ele manda os seus discípulos para navegar, para atravessar o rio. Ele os obriga a entrar dentro desse barco, e quando eles estão na metade desse barco, eles dão de toba com uma grande tempestade, e essa tempestade começa a arrebatar o barco ali, bater para cá, para lá, para lá, para cá, e eles começam a ficar desesperados. Aí o texto fala que Jesus vem andando sobre as águas. Eles olham, ficam assombrados e falam: é um fantasma. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Aí Pedro, muito corajoso, fala: então fala para mim ter ir contigo. Aí Jesus vem, Pedro coloca um pé na água, põe o pé na outra e começa a andar. Quando de repente ele começa a sentir o vento, ele começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Jesus instantaneamente pega Pedro, coloca Pedro em cima do barco, e ainda dá até uma brincada com Pedro, homem de pequena fé. Pequena fé, o camarada andou em cima das águas, meus irmãos, e ele tem pequena fé. Então qual que é o tamanho da minha? Se Pedro, que andou em cima das águas, foi chamado de um homem de pequena fé, imagine o tamanho da minha, que quando vem uma tempestade pequena, eu já quero largar o barco e já quero começar a gritar, Então Pedro nos ensinou que nós temos que confiar no bom mestre, que independente da circunstância, independente da ocasião, nós temos que confiar naquele que nos chamou em meio à tempestade. Se o nosso barco estiver aí chacoalhando, estiver no meio das águas, nós temos que confiar no Senhor, porque nós não precisamos pisar com os pés nas águas ainda para provar a nossa fé. Nós não estamos com o nosso sangue sendo derramado ainda para provar a nossa fé. Nós estamos ainda assim em um momento de paz, em um momento de gozo, em um momento onde nós não temos perseguições, nós não temos pessoas sendo degoladas, nós não estamos tendo ainda pessoas sendo presas por causa do Evangelho. Então nós temos condição de expressar a nossa fé a Deus, simplesmente pelo ato de louvarmos e de darmos bom testemunho. Jesus nos livrou ainda por muitas das vezes de grandes tempestades, porque Ele sabe o tamanho da nossa fé. Então seja agradecido aonde você está, com quem você anda, e o trabalho que você tem, e a igreja que você tem. Seja agradecido pela família que você tem, porque ainda assim é a melhor coisa que você poderia ter nesse exato momento. Seja agradecido, porque Deus não te pediu que você colocasse os pés lá em cima das águas, e se Ele pedir, você tem condição de colocar? Se Ele te pedir, venha, você tem condição de sair do meio do barco, do lugar seguro, ou não tão seguro, porque eles estavam no meio de uma tempestade, mas ainda assim era mais seguro do que no meio da água. Você teria condição de fazer isso? Reflita, e se lhe falta fé, clame a Ele: Senhor, salva-me, porque Ele está instantaneamente com as mãos estendidas para te socorrer e te colocar em um lugar seguro de novo. Depois disso, Jesus, Ele desce, atravessa, e o texto de capítulo 15 vai dizer o seguinte: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavaram a mão quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizes ao pai e à mãe, certamente
morrerá. Agora nós chegamos numa parte da história em que Jesus começa a mostrar para os seus discípulos e para os escribas e fariseus que existe tradições dos homens no meio do povo de Deus que servem mais de fardos pesados do que ajuda para poder alcançar a salvação. Jesus olha para esse pessoal que chegou diante dele, acusando Jesus. Quem é o Senhor para que venha transgredir a lei dos anciões? Nem é a lei de Deus, porque a lei dos anciões, lembra daquelas leis que eu tinha comentado com vocês, aquelas 36 leis que foram acrescentadas fora dos escritos e dos profetas e da lei? Essas leis dos anciões eram leis que eles mesmos tinham criadas para que de alguma maneira eles poderiam manter o povo focado na lei de Deus. Só que a lei dos anciãos estava transpassando a lei de Deus. É que nem nós somos da Assembleia de Deus. Toda a lei ou toda a regra da Assembleia de Deus, nem toda ela é pautada explicitamente dentro das Escrituras. Existem algumas tradições que vêm através de culturas, que vêm através de regimentos, regimento militar, regimento cultural, que nem, por exemplo, a barba. A barba mesmo, o assembleiano, o obreiro assembleiano, ele não pode estar com uma barba, a não ser uma barba cerrada por causa do trabalho e tudo mais. Existe os seus as suas exceções, mas o obreiro, o pastor, ele tem que estar com o rosto limpo, sempre com a barba feita. E da onde surgiu isso? É da Bíblia? Não necessariamente, porque a mesma Bíblia que fala que nós temos que nos apresentar com o rosto limpo diante de Deus, é a mesma Bíblia que fala que quanto maior é a barba, maior é a piedade do homem. Então não tem como eu usar uma coisa e desonrar a outra, entendeu? Então dentro da Bíblia nós temos parâmetros para os nossos usos e costumes, mas não é algo fidedigno. Não é a minha barba que vai me deixar entrar no céu ou não. Não é uma barba ou um paletó que vai me fazer mais santo ou não. O que vai me fazer mais santo ou não é a minha consciência. Lembra daquilo que Jesus tinha ensinado? Que agora nós estamos livres e presos pela consciência. A barba, ela faz parte de usos e costumes. Eu, como pastor Wellington, aceitei o ministério, então eu tenho por dever de seguir o ministério, entendeu? Mas não que a barba vai me fazer entrar no céu ou não. A barba não tem poder disso. E é isso que Jesus começa a confrontar. Porque se eu for entrar no céu por causa de um paletó, coitado então daquele que usa paletó. Nada a ver uma coisa com a outra. Existem tradições, existem usos e costumes e doutrina. Doutrina, ela vem de Deus. A doutrina, ele vem do Senhor. Usos e costumes vêm da instituição. E tudo que vem por homens vem também com algumas falhas. Vem alguns que aceitam, outros que não aceitam. Contudo, o que a gente não pode tirar é o foco da salvação. Se o meu cabelo é aqui ou se o meu cabelo é aqui, independente, isso é questão de tradição, mas não pode envolver a salvação. A salvação, ela não se resume a isso. E Jesus então ele começa a pegar em cima dessa questão da tradição, porque Jesus foi acusado dos anciões porque os discípulos estavam quebrando uma lei da tradição, porque eles estavam comendo sem lavar a mão. Aí Jesus, que não é bobo, já vai lá e dá uma lapada. E vocês que transgridem a lei de Deus pelas vossas tradições? Porque a lei de Deus fala que é para você honrar pai e mãe. Não tem outro negócio, é honrar o pai e a mãe. Se você não honrar pai e mãe, você também pode ser apedrejado. Porque na lei era desse jeito. Honre pai e mãe para que você tenha longevidade
de vida, porque se você não honrasse pai e mãe, você caía na porrada. Aí, meu querido, a vida ia se diminuindo, né? Porque muito pancada. Por isso que era natural. Hoje nós temos alguns filhos peitudos que querem bater de frente com o pai, que querem mostrar autoridade para o pai. Eu já deixo bem claro, meu filho fazer isso daí, eu dou no meio da orelha dele, onde ele estiver. Pode ter 50 anos, está casado, dou no meio da orelha dele. Que graças a Deus eu nunca precisei disso, em nome do Senhor Jesus, nunca vou precisar. Com um carinho desse, né? Mas eu e meus filhos temos uma afinidade, e eu dou liberdade para eles até certo ponto. Eles sabem até onde pode chegar. Agora existem filhos que não têm esse limite, que quer passar por cima de um pai e de uma mãe. Perante o Senhor está totalmente corrompido. Pode passar pelo jugo da lei hoje. Não, porque eu leio do Estatuto de Menor, eu do Conselho Tutelar, não sei o que. Tudo bem, pode passar por ali, mas diante de Deus não passará, porque o mandamento é: honra pai e mãe. No Novo Testamento diz: honra pai e mãe no Senhor. E principalmente se teu pai e tua mãe estiver no Senhor, é aí que você tem que honrar muito mais. A Bíblia nunca deu legalidade para filho desonrar pai, nunca. E se ele está no Senhor, é pior ainda, porque repousa o Espírito de Deus sobre o pai. Contudo, a Bíblia também fala: vós pais, não tentarás o seu filho a ira. Tem pai também que, pelo amor de Deus, que dá vontade de catar. Eu não, eu sou bonzinho. Tem pai que dá vontade de catar pela orelha também, porque tenta a ira do filho. Tem pai que acha que é aquele que tem que saber dosar, porque cada filho é um. Eu tenho 3, nenhum é igual ao outro. A Catarina que cata nós ali e vira tudo nós no balaio. E agora está chegando a Pietra ali também com outro temperamento, já são 4. Agora vocês têm que orar para mim para eu saber lidar com os 4, porque cada um tem seu temperamento. Com o Arthur, eu não posso passar a mão na cabeça dele, porque senão ele desmorona. Lá. Com o Davi, eu já tenho que catar um pouco mais de outra forma. Com a Catarina tem que baixar a cabeça, senão ela não pode gritar. A Bia está tentando discernir ela ainda. Mas por que eu estou falando isso? Porque cada um tem seu temperamento. E não é errado você saber lidar com cada qualidade dos seus filhos. Isso daí é saudável. Você vai saber conversar com ele, vai saber lidar com ele. Pastor, como eu faço isso? Não sei. Eu também não aprendi, eu estou aprendendo na marra. Estou tendo que aprender. Mas eu sei que através das Escrituras, a Bíblia me ensina a eu não tentar meu filho a ira. Que eu tenho que saber lidar com a minha família, que eu tenho que saber tratar com a minha esposa, com cada um. Só que é uma moeda, uma mão de via dupla, porque meu filho me tratando bem, recairá bênção sobre a vida dele, sobre o matrimônio dele, sobre a família dele. Deus nunca deixou de abençoar uma família ou um filho que obedece pai e mãe. O ensinamento de pai e mãe no Senhor é para a prosperidade da longevidade da família e da vida. E muitos dos nossos filhos não foram ensinados dessa maneira. E muitos dos nossos filhos, que às vezes não têm esse ensinamento, esse temor, começam a peitar os pais, peitar os filhos, a mãe. Pode passar em panos quentes aqui nessa terra, mas com o Senhor haverá um julgamento, um tratamento totalmente diferente. Porque olha só o que Jesus está falando. Jesus está falando para os anciões que estavam falando o seguinte: se for por causa da obra de Deus, você pode desonrar pai e mãe. É o que o texto está falando. Jesus está falando que os anciãos estavam usando essa desculpa, que se for por causa de algo maior, por causa da oferta, ou por causa da primícia, eu posso desonrar meu pai e a mãe, porque é para a glória de Deus. Irmãos, eu honro a Deus através da minha família, eu sirvo a Deus através da minha família.
Tem vezes, eu disse aqui domingo, tem vezes que tem irmãos que não podem vir no culto porque chegou parente em casa, ou porque está cuidando de um outro irmão, ou porque está cuidando da mãe. Eles não estão no culto, mas estão servindo a Deus, fazendo bem ao próximo. Servir a Deus não é estar bitolado dentro de uma congregação. Servir a Deus é honrar pai e mãe, é honrar filho, é fazer bênção para a sua família, é ajudar o próximo como a ti mesmo, fazer a obra do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor. Não é passar por cima dos seus. Eu já fiz isso, e hoje eu tenho experiência para contar, porque eu já aceitei muita coisa no ministério sem eu tomar conselho com a minha esposa, e eu quase vi a minha família entrar em conflito por causa de decisões que eu achava que eu estava tomando coerentemente. Hoje não, hoje eu não falo não, mas contudo, eu sempre converso com a minha esposa, comunico com os meus filhos, tento de alguma maneira nós estarmos em harmonia para qualquer decisão que Deus tenha para a nossa vida, e eu fazendo assim, eu honro a Deus. Nesse princípio que Jesus está falando aqui, não adianta querer colocar uma falácia como verdade para quebrar outro mandamento. Jesus pega agora e fala assim: vocês desonram a Deus por causa das suas transgressões, das suas tradições. Uso e costume não é legalidade para desonrar a lei de Deus. Não venha falar para mim que se eu não for dizimista eu não entro no céu. Isso é desonra a salvação de Cristo. Eu não preciso ser dizimista para ser salvo. Princípio é uma coisa, salvação é outra. Eu não preciso estar de paletó e gravata para falar do Evangelho. Eu posso estar do jeito que eu tiver para falar do Evangelho. Não adianta pegar uma tradição e colocar aquilo lá como infalibilidade. Não é assim que funciona. A única coisa que é infalível se chama fé na salvação e na obra de Cristo Jesus. Isso é infalível. Isso ninguém pode tirar de nós. Nós seremos salvos pela graça, pela bondade da obra de Cristo. As demais coisas nós fazemos de bom grado. Eu dizimo. Por que eu dizimo? Porque eu sou obrigado? Não, eu dizimo por gratidão ao meu Deus. Eu oferto por paixão pela obra de Deus, porque dízimo ela é para a congregação, para a igreja, para mantimento, para a estrutura. O dízimo é para essas coisas. Oferta é além da minha força. A oferta que é o que demonstra a fé. O dízimo eu cumpro o princípio. A oferta é o que eu demonstro a fé. A fé de verdade não está no meu dízimo, porque dízimo eu faço como um mandamento, como um dever, como um princípio de gratidão e de louvor a Deus por Ele me abrir as portas e eu poder devolver a Ele como uma forma de gratidão mínimo, por mínimo que Ele tem me feito. Agora a oferta, ela já vem além, ela já vem além da minha gratidão, porque agora é minha fé. Por isso que é natural você ver pessoas ofertando R$500, R$100, R$5, R$2, fora o dízimo que ela devolve, porque o dízimo é princípio, oferta é fé. Só que eu não posso usar isso como um preceito para colocar coleira na igreja, dizendo que aquele que não dizima não recebe salvação, porque isso é transgredir a lei divina. Dízimo é necessário, é usual e é bíblico, e é poderoso para abrir porta, para abençoar, para prosperar. Quando eu não faço com barganha, vem com muito mais recheio, porque tem gente que dizima por barganha. Eu vou dizimar por medo de ficar pobre, e isso daí é princípio errado, mas ainda assim Deus prospera. Por quê? Porque é princípio. Eu conheço católico que dizima dentro da nossa igreja e Deus prospera. Eu conheço espírita que dizima dentro da nossa igreja e prospera, porque dízimo é prosperidade, dízimo é princípio. Então não posso transgredir uma lei para poder sobressair
aqueles que estão me ouvindo? Porque você acha que não tem isso? Tem, e bastante. Aqui, graças a Deus, não tem, mas em muito lugar tem. De repente você vai estar naquele lugar, você vai escutar isso. Não se assusta não, porque Deus conhece o seu coração, Ele sabe qual é a sua necessidade, e é Ele, segundo Ele, que nos abençoa, por muitas das vezes, por nós não fazermos nada. Tem muito de nós que não nem dizime e é próximo. Por quê? Por causa da bênção de Deus. Quem vai explicar isso? Somente Ele. É Ele. Haja com tua fé, seja agradecido, que Deus vai continuar te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Olha lá o que diz no verso de número 7: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Ele, porém, respondendo, disse: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eis aqui a base para eu dizer o que eu digo sem ter medo de retaliação. Os discípulos chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, essas coisas que o Senhor está falando vai escandalizar os hipócritas. Você acha que me escandaliza essas coisas que eu falo a respeito de dízimo, a respeito de algumas coisas? Para quem ama essas coisas, meu Deus do céu, é um escândalo e é um perigo. Mas eu nunca incentivei a ninguém a não dizimar, pelo contrário, eu sempre ensinei a esse princípio. E é por isso que a igreja do Canaã é uma igreja próspera, é uma igreja que cresce, porque faz com voluntariedade, entendendo o que está fazendo. Ainda que nem 10% da igreja é dizimista, né, pastor Leandro? Não chega a 10% da igreja. Muita gente aqui não é dizimista, e ainda assim é próspero pelas custas daqueles que fazem. Eu nunca ensinei ao contrário disso. Aumentou? Glória a Deus. Por quê? Estão aprendendo com voluntariedade, estão entendendo que Deus é quem prospera. Eu nunca falei contra o dízimo, pelo contrário, eu sempre ensinei da forma correta, e é por isso que Deus prospera. Agora, um hipócrita, um religioso, ouvindo uma palavra dessa, ele vai querer se escandalizar. Aí a minha resposta é igual a de Jesus: o que não foi plantado por Cristo, por Deus, será arrancado, será queimado. Mas aqueles que foram plantados por Deus prevalecerão para a glória e louvor do nome de Jesus. Olha lá o que ele fala: deixa-os, são cegos condutores, e cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Então, meus irmãos, o que nós não podemos deixar de ter dentro do nosso coração é a palavra e a eficácia do Evangelho. Porque podem falar o que for, podem gritar o que for, mas se a nossa esperança e a nossa fé estiver pautada em Cristo Jesus, pode ficar tranquilo, nós não esmoreceremos na nossa fé. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora, ou que está do nosso lado querendo colocar uma fé fingida. Meus irmãos, é complicado. Aí, olha lá, Jesus porém disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender, porque Jesus contou uma parábola e eles não entenderam. Olha lá a explicação de Jesus: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado para o esgoto, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Se são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem.
Olha só o que Jesus está falando. Lembra lá do Sermão da Montanha? Voltou a repetir tudinho aqui. Voltou tudinho. Não é a minha, não é o que eu como que vai me contaminar. Não é do jeito que eu faço que me contamina. O que me contamina é o que está aqui dentro, a intenção do meu coração. Nós estamos abertos falando de dízimo. O que me contamina não é eu deixar de dar o dízimo. Pior é eu dar o dízimo querendo fazer barganha com Deus. Isso é pior. Para a igreja é muito bom o que entra, mas para aquele que oferta desse jeito é muito ruim, porque faz com hipocrisia, faz com ganância, faz com... Não, meus irmãos, faça, dizime, ofertem, mas façam com alegria. Coloca lá a sua oferta no dízimo e fala assim: Senhor, obrigado pelo privilégio de poder lhe ofertar, Senhor, de poder lhe dizimar, pelos benefícios ao qual é o mínimo que eu posso fazer. Eu estou fazendo isso, Senhor, não porque o Senhor precisa, não é porque o Senhor necessita, não é, mas é o meu gesto íntimo de compaixão, de amor e de gratidão ao Senhor. Eu estou lhe devolvendo uma pequena porção daquilo, de tudo que o Senhor me dá. Irmãos, eu quero largar o Evangelho se você não for próximo, se você fizer a sua oferta, o seu dízimo com essa gratidão, com esse desejo. Nós podemos destituir tudo que está escrito, porque Deus sempre ensinou a ofertar e dizimar com alegria e com singeleza no coração, não por medo, não por obrigação, não por opressão, não porque estão me intimando a fazer isso, não. Porque tudo que vem através da opressão do homem se torna fardo, aí vai fazer falta. Mas se eu fizer com gratidão e alegria, irmãos, Deus vai abrir a porta do céu, vai fazer descer enxurradas de bênçãos sobre a tua vida. E eu não digo em questão financeira somente, isso é só uma consequência. A verdadeira prosperidade está intimamente dentro da sua consciência. Você vai sentir a alegria de viver, você vai sentir a alegria de andar. Tem muitas pessoas que é moribunda, que ganham muito, mas isso nunca trouxe felicidade. Tem pessoas que ganham 20, 30, 15 mil reais por mês e é infeliz. Lógico, o dinheiro traz a felicidade, com certeza. Se eu não quiser me dar, que eu sei usar ele. Lógico que faz isso, mas não é o princípio. Quando nós colocamos o princípio de gratidão, as demais coisas são acrescentadas dentro da nossa vida. E eu e você vemos os milagres, os prodígios e as maravilhas de nosso Deus, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, irmãos, eu fiquei muito preso na introdução. Chegamos agora no versículo de 21. Aí Jesus vai, olha lá, e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Por que Jesus não lhe respondeu palavra? Porque Jesus sabia que ela ia mostrar a fé, e Jesus ia usar essa posição para ensinar os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos tinham tudo em abundância junto com Cristo, não lhe faltava nada. Ela não tinha nada, mas ainda tinha fé. Olha lá, mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando a ela, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, Senhor, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Até parece uma resposta brusca, né? Talvez se eu e você escutasse uma resposta dessa daqui, nós íamos fazer o quê? Beicinho. Eu não quero mais que Jesus não, vou virar as costas e vou embora. Não, ele é muito bruto. Ele é muito
educação. Olha só, me chamou de cachorro. Me chamou de cachorro. Vou embora, não quero mais isso não. Mas eu deixei embora. Mas olha a resposta dela, irmãos. Olha que banho de fé que ela dá para nós. Olha lá. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja assim feito para contigo como tu te desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha o exemplo que essa mulher nos deu. Mesmo quando a resposta não vem do jeito que a gente quer, ela manteve-se fiel, deu a réplica correta. Qual foi a réplica dela? Senhor, eu sei que eu sou uma miserável, eu sei que eu sou indigno, eu sei disso, eu reconheço a minha posição, eu sei que a salvação vem de vocês. Lembra da mulher do poço de Jacó? O que Jesus disse? O que a mulher samaritana disse para Jesus? A salvação eu sei que vem de lá. E Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus nasceu da linhagem judaica, filho de Davi. Ela sabia disso. E ela sabia que Jesus é o pão, igual nós somos gentios. Hoje nós somos salvos por causa que esse pão vivo que desceu do céu nos alimenta, e não porque nós merecíamos, mas porque nós estávamos escorraçados, nós éramos inimigos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Deus deu seu Filho por nós, e nós ainda nos éramos inimigos, estávamos destituídos, nós éramos esses cachorrinhos debaixo da mesa, que catamos as migalhas. Nós catamos a migalha, e por causa de nós termos a fé na salvação em Cristo Jesus, alcançamos o que? A saciação da nossa fome. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor, temos a esperança do arrebatamento, vemos milagres, vemos prodígios, vemos sinais, temos promessas e temos a convicção pela fé que Jesus Cristo está vivo, porque outra hora era eu e você debaixo daquela mesa e fomos alimentados por esse pão que caiu no nosso pé e nós nos alimentamos, e hoje estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E assim como essa mulher recebeu um elogio de fé, eu e você também recebemos um elogio de fé do Senhor, e é por isso que nós vemos em nossa casa prosperidade, paz, harmonia, amor, e Deus tem nos surpreendido muito mais além daquilo que nós podemos fazer por causa da nossa fé. Então, irmãos, não se esmoreça na fé, não recue os vossos pés, mas fique firme, porque Deus está fazendo prodígios e milagres no meio daqueles que eram indignos de receber o milagre dele e a salvação. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Vocês têm um banquete e não dão valor, aqueles que não têm nada darão valor. É por isso que Jesus disse: eu tenho ovelhas fora desse aprisco, e eles lhes darão ouvidos. E nós estamos aqui hoje dando ouvido para a boa e gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do verso 32 inicia então essa segunda multiplicação de pães, tá? Aqui está bem explícito o que aconteceu, nós lemos, então não preciso explicar aqui. Então nós daremos por encerrado o capítulo de número 15. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos entrando dentro do capítulo de número 16, onde nós estaremos falando sobre o sinal do profeta Jonas. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Está sendo bênção para vocês esses estudos? Amém? Louvado é o Senhor Jesus. Então amanhã haverá ensaio, oração e escola com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. No sábado, quem puder, tá bom? Quem puder, de manhã haverá construção haverá trabalho lá na nossa sede. Vai tirar aquelas telhas lá do refeitório
e graças a Deus as telhas já está aí, já está comprado, então vai precisar de mão de obra. Quem puder estar indo lá para estar ajudando, o pastor Ismael está responsável pelo telhado, então estarão ajudando ele e ajudando a nossa igreja também, para não perder o material que está lá, né, que é o nosso dinheiro também que está investido lá também, que é a nossa casa. Então quem puder estar lá de manhã será muito bom. À noite ou à tarde, né, já logo depois do almoço, estará iniciando o retiro com a nossa... É de manhã que hora? Ah, então já estão lá, já desde as 10 horas da manhã. O Arthur já está querendo ir lá na sexta. Arthur, Davi, Nicolas, estão querendo tudo na sexta já. Vai estar iniciando o retiro, né, com os nossos jovens, e todo o campo está envolvido com esse retiro. Eu acredito que vai ser bênção. Enquanto eles estiverem lá, eu também estarei por lá. Nós estaremos orando para que Deus possa guardar e possa correr tudo debaixo da graça do Senhor. Domingo pela manhã, escola com os nossos pré-adolescentes, oração e ensaio, e à noite um glorioso culto. Eu acho que eu vou colocar o culto com os jovens no domingo, viu? Porque senão eles não vão vir no domingo. Deixa eu vou conversar com o Hugo. Faz tudo lá, né? Então tá bom, mas independente, nós estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos aqui fazer mais uma oração.